Senador Alessandro, prazer em cumprimentá-lo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Fábio, com vocês novamente, Marco, toda a equipe. Senador, para a gente começar, porque eu sei que a chuva atrapalhou um pouco, aliás, está chovendo muito. O PL da fake news é um assunto que nós tratamos aqui no programa e, assim, tinha muita dúvida que, por exemplo, do projeto, o cidadão não poderia mais fazer uma citação de um trecho bíblico, não poderia mais manifestar a sua intenção religiosa, porque ele seria processado, enfim. E se falou muito que era censura, é censura. O senhor que viu nascer, que acompanhou, inclusive, a evolução do projeto, tem censura no projeto? Não, não tem absolutamente nenhum risco de censura. Essa questão bíblica de você... Isso é um absurdo completo, né? Isso é uma mentira completa. O direito à liberdade religiosa é um valor constitucional no Brasil. Então nenhuma lei pode mudar isso. Eu tive o cuidado de conversar com as lideranças da bancada evangélica na Câmara, e foram seus colegas, Sóstenes, Cezinha. Isso. Eles estão absolutamente tranquilos com o texto contempla perfeitamente. Mas, salvo engano, o Cezinha Madureira fez um vídeo defendendo o projeto. Isso, porque ele não traz absolutamente nenhum risco para a liberdade religiosa. Quem disseminou essa mentira são aqueles que querem defender as plataformas e que acabam desinformando o cidadão. O que a gente pede sempre para as pessoas é que façam um exercício de buscar a informação verdadeira. O texto da lei é público, o texto do projeto de lei é público, você tem como acessar ele o tempo inteiro. E ele essencialmente faz, na versão que a gente aprovou no Senado, que é da minha autoria, e que o relatório do deputado Orlando Silva, de certa forma, preserva, é evitar as ferramentas que servem para disseminar conteúdo falso. Não tem preocupação com a Dona Maria postando, com o Alessandro postando, com o Marco Aurélio postando. Tem preocupação com as ferramentas, as contas falsas, as redes de robô, a publicidade não identificada. Eu fiz esse exercício recentemente com uma outra entrevista, pedindo assim, vamos falar primeiro dos consensos. Alguém defende conta falsa? Ninguém defende conta falsa. Alguém defende o uso de robôs não identificados para levar conteúdo para as pessoas? Ninguém defende. Alguém defende que você possa fazer publicidade sem divulgar que é publicidade? Quem tem que lembrar que as redes sociais, que a internet hoje, atende a todo mundo. É o idoso, é a criança, é o adolescente, eles têm que ser informados dos seus direitos. Você acha certo uma plataforma de internet derrubar a conta da pessoa sem justificativa, sem direito de defesa? Eles fazem isso com qualquer um, do presidente da República à Dona Maria. A lei vem para corrigir estes problemas. Então não existe nenhum risco, nunca houve, e acho que existe muita desinformação sobre o tema, que a gente espera que com o tempo se resolva. Aliás, eu vi um debate, até Marco Aurélio fez referência, seu com o senador Sérgio Moro, né? Você mostrando exatamente, você questionando a eles onde é que estava a censura. Exato. Assim, a gente, numa democracia, você pode discutir sobre qualquer assunto, mas é importante que a discussão tenha base concreta. Olha, o artigo tal, a linha tal, coloca em risco a minha liberdade. Foi o que a bancada evangélica, de forma muito responsável, a gente tem uma relação muito boa de muitos anos, fez. Olha, eu acho que o texto pode ser mais esclarecido. E o relator na Câmara esclareceu mais ainda. Olha, no pastor, no púlpito, tem liberdade de fala. Inclusive, se ele estiver num programa televisivo, radiofônico ou digital. Para deixar mais redondo ainda, porque se eu não deixo tudo redondo na lei, eu jogo para uma margem de interpretação na justiça. E aí, muito arriscado. A gente passou agora por um processo eleitoral nacional e você teve uma pessoa ditando o que podia e não podia, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ano que vem é a eleição municipal, então você vai ter milhares de Alexandre de Moraes espalhados em cada comarca, cada um pensando de um jeito. Então eu preciso de uma lei que dê o parâmetro correto e que é um parâmetro muito fortemente de defesa do usuário. Então a rede, para derrubar a sua postagem, ela vai ter que fundamentar. Você vai ter direito de recurso, ela vai ter que responder ao seu recurso, e se você não se conforma, você vai à justiça, mas você vai com o papel na mão. Olha, a rede derrubou a minha postagem por isso, isso e isso. Que é por isso que as redes não querem fazer, porque elas fazem derrubada e controle de conteúdo diariamente, sem justificar nada, sem fundamentar nada, e você acaba sem um direito garantido. Eu acho que é uma evolução. Quando a gente lançou esse projeto lá em 19, era uma inovação, mas hoje no mundo inteiro você tem legislação assim. Você apanhou muito, não foi, Alessandro, com esse projeto? Rapaz, quem faz o que acha que é certo não pode ter medo de apanhar. Medo eu tenho de deitar na cama e achar que eu fiz uma coisa errada. Quando eu tenho convicção do que eu estou trabalhando, tem várias coisas. Você vê, por exemplo, a briga que a gente teve contra o orçamento secreto.
E até aproveitar para fazer uma correção, você leu uma lista de liberações de orçamento secreto e vinculou meu nome. Não tem nenhuma vinculação com o orçamento secreto do meu nome, eram emendas individuais, o valor que você referiu, IRP6, né, e as pessoas geram uma confusão. Se eu tenho convicção de que está no caminho correto, eu não me importo com a divergência. Você não utilizou em nenhum momento a chamada emenda de relator? Não, até porque eu comecei a brigar com ela antes, né? Eu briguei lá em 19 para não existir, a partir do momento que ela começa em 20, eu continuo brigando na justiça, e seria uma incoerência total você brigar e depois você de alguma forma utilizar. Você se incomodou com as declarações do deputado Rodrigo Valadares numa reunião do União Brasil em Brasília, falando sobre a sua postura e relatando uma operação da Polícia Federal que, segundo ele, foi arquitetada pelo senhor na casa dele? Não. O deputado Rodrigo tem um jeito peculiar de fazer as coisas. Mas é bom que a gente possa explicar para as pessoas que nos acompanham. Em 2019, foi feita uma postagem de uma entrevista falsa minha. Alguém clonou a página de um veículo de imprensa sergipano. Eu não me recordo o nome do veículo mais, mas é daquele jornalista Igor Trindade. Ele tem um nomezinho lá de um site. Clonaram o site do rapaz. Achei alguma coisa 79. Alguma coisa assim. Né? Clonaram o site dele e fizeram dentro do site a postagem de uma entrevista minha falsa, o conteúdo falso. Eu nunca dei aquela entrevista, o site era falso. Com essa informação que chegou para mim pelo jornalista, eu levei para a Justiça, para a Polícia Federal. Diz, olha, clonaram aqui a página do rapaz e fizeram a postagem totalmente falsa minha. Não citei o nome de ninguém, até porque não sabia o nome de ninguém. Como é que a Polícia Federal chega na casa do deputado Rodrigo? A Polícia Federal faz a investigação e identifica a disseminação do conteúdo através de linhas de WhatsApp. E essas linhas de WhatsApp cadastradas em um chip de celular roubado. Só que esse chip de celular roubado, no celularzinho, logou na rede de internet da casa do deputado, do apartamento do deputado. Foi por isso que a Federal foi lá. Eu não tenho nada com isso. Quem tem que explicar essas coisas é ele. Como é que o celular, com chip roubado, postando notícia falsa, logou na internet da casa dele. Ele que tem que dar conta dessa história, não sou eu. Então nunca teve, nem tenho nenhum tipo de dificuldade com relação a isso. E essa forma de fazer política, que é muito mais interessada em enganar as pessoas, em criar teatrinho de internet, a gente passa por cima e continua trabalhando por Sergipe. Hoje ele está na bancada, votou em mim para ser o representante, coordenador da bancada, e nunca tivemos pessoalmente absolutamente nenhum tipo de discussão, debate ou questionamento. Quando as reuniões da bancada, tratamento republicano, absolutamente civilizado. Tranquilo. Bom, 13h34. Marco, já vou passar para você. Só mais uma pergunta, Alessandro. Nós estamos, e hoje é um dia talvez propício para isso, porque tem essa confusão toda aí da Codevasf. Sim. Você, como coordenador da bancada, eu li uma entrevista sua, eu acho que era sua mesmo, não era? Isso, não essa era mesmo. Né? Você dizendo o seguinte, como coordenador da bancada, você estava cobrando do governo aquilo que foi acertado com a bancada. Houve indicação sua, de Alessandro, ou você levou as indicações que, como coordenador, lhe foram passadas na reunião da bancada? Não, eu fiz a escolha de não fazer nenhuma indicação. Você não tem indicação nenhuma? Nenhuma indicação. As indicações foram feitas pelos parlamentares, com a liberdade natural da bancada, e os acordos firmados, aí passa a ser minha responsabilidade cobrar que se cumpra. No caso específico da Codevasf, existe uma construção nacional vinculada ao Partido União Brasil. Então, o nome indicado pela deputada Diandra Moura passou a ser o nome que a bancada defendeu, à exceção do senador Rogério Carvalho, que tinha uma alternativa de um nome que ele apresentou também ao governo, e o governo, até não tenho conhecimento, já foi publicado em Diário Oficial, escolheu atender o acordo com a União Brasil e não o senador Rogério. Os demais cargos federais? Eu teria que puxar aqui a indicação, mas por posso exemplo, lhe dizer... DENIT me parece que já saiu também. DENIT, a indicação é Fábio Reis. O Tiago Rangel, a indicação do senador Laércio Oliveira. Ele disse, inclusive em entrevista, que se ou nomeia o Tiago Rangel ou ele não quer o cargo. Você tomou conhecimento disso? Eu ouvi essa, não ouvi de Laércio, mas vi essa notícia. O Laércio fez essa indicação mesmo pela manutenção, me parece que o rapaz já estava no cargo. Já estava. E eu não tenho o acompanhamento, ele tenta fazer o acompanhamento o mais próximo possível, mas não tem acompanhamento se ele permaneceu ou se está indo em processo de mudança. É assim, esse ajuste de cargos com as bancadas se dá naturalmente. Eu, particularmente, prefiro não fazer indicação porque eu gosto muito de ter a minha independência. E quem faz indicação no governo, naturalmente, se vincula à base do governo. Essa foi outra declaração do deputado do senador Laércio, que dizendo que não era da base do governo.
Seria independente. Quem não está na base não tem, me parece, legitimidade para fazer indicação. Mas essa é uma construção. O senador Alessandro optou por não fazer indicação. Não, nenhuma. Você hoje se considera um senador da base, independente? Independente. Quando eu falei isso, teve uma resposta engraçada do meu entrevistador. Eu digo, eu vou fazer no governo Lula o que eu fiz no governo Bolsonaro. Aí o cara disse, então Lula está lascado. Eu digo, não. Porque aquilo que faz sentido para o Brasil sempre vai ter meu apoio. E tanto faz a consequência política disso. A gente está lá para trabalhar para o povo, não está para trabalhar para mim, nem para o meu partido, ou coisa parecida. Então a postura é a mesma, uma postura de independência, mas extremamente colaborativa. A gente vê o problema acontecendo, a gente tenta ajudar para resolver. Porque se eu não resolvo o problema lá, não chega o recurso aqui. As pessoas não são atendidas. Nós precisamos de um país que funcione. A gente está caminhando agora para a votação do arcabouço fiscal, mais adiante um pouquinho a primeira etapa da reforma fiscal, e é claro que a gente tem que apoiar. Mas é um apoio onde você corrige. Vou lhe dar um exemplo. Agora a gente teve a votação na comissão mista da emenda do Bolsa Família. Eu apresentei uma emenda para que fizesse a inclusão. As pessoas que têm um dependente, a família que tem um dependente com deficiência, recebe o BPC. Esse BPC é contado na renda familiar e aí ele não acessa o Bolsa Família. Quer dizer, eu estou penalizando essas famílias. Foi uma emenda minha. A gente fez uma discussão com o governo ampla, porque é uma emenda que tem impacto muito grande, impacto de 11 bilhões de reais por ano. É uma coisa elevada. E acabamos vencendo na votação e no acordo, e a certeza é que essas famílias passaram a ser incluídas. Essa é a forma que eu tento trabalhar. Ela passará a receber, continua recebendo o BPC, mas vai abrir a possibilidade de receber o Bolsa Família. Isso. Então, assim, a gente faz justiça, e foi uma sugestão do deputado estadual Jorge Passo, foi ele que me alertou para essa realidade à época. Então essa é a minha forma de atuar. Não vai mudar, não tenho nenhuma expectativa de mudança no jeito Falando de em Jorge Passo, senador, o senhor é do PSDB, que me parece não, tem uma federação com cidadania. Isso. Em relação ao governo Fábio Mitidiero, o senhor é da base do governo ou também independente? A gente tem um apoio mais intenso com o Fábio. Ele não fez indicações de cargo, mas nós temos pessoas ligadas ao nosso grupo que estão em cargos. Você vai ter o Milton Andrade, que vai estar na Agência de Desenvolvimento, tem a Kitty Lima na Superintendência da Causa Animal. O deputado Samuel Carvalho, que também tem... Samuel, que por uma construção própria, hoje integra a base, mas desde o início da construção desse acordo, no segundo turno da eleição de 2022, foi pontuado muito claramente que o deputado Jorge Passos não integraria a base, ele manteria a sua posição de independência. Porque existe uma restrição local, né? O grupo dele em Ribeirópolis não tem compatibilidade com o grupo do governador e ele gosta e executa muito bem essa parte de fiscalização, que é fundamental para qualquer governo. Você tem que ter parlamentar que fiscalize até para facilitar e melhorar o trabalho. Mas a convivência está muito boa em todas as partes. Eu gostaria de voltar ao PL 2630. Certo. E foi o senhor que é o autor desse projeto. Recordo-me que em 2019, quando o senhor apresentou esse projeto, o senhor tomou porrada de tudo que é lado. Né? Olha, ele quer censurar, ele quer botar a mordaça. E aí o senhor vem aqui, começa a falar a resposta de Fábio Henrique e diz, olha, quem é a favor de contas falsas? Ninguém. Tem gente que é a favor, tanto é que usa as contas falsas. Claro que quem usa uma conta falsa não está querendo dizer a verdade, está querendo cometer crimes. E aí o senhor traz aqui, é um projeto que, por exemplo, obriga a uma plataforma, antes de derrubar a conta de alguém, permitir uma justificativa. E olhe, preste atenção, se o Instagram, a meta, derrubar sua conta do Instagram, para você recuperar essa conta é um problema. Facebook e Twitter. E eu me recordo que muitos bolsonaristas reclamam de derrubada de conta. Isso. O próprio presidente Bolsonaro, ex-presidente, reclamou muito dessa. Nesse projeto, há uma previsão legal de impedir a plataforma de derrubar uma conta sem que haja um diálogo com uma notificação, um direito de defesa, um direito de recurso, tudo isso tem que estar público e transparente para que você possa, se você não se conformar com aquela situação, ir à justiça. Hoje você não tem nem como reclamar, porque você não sabe a fundamentação. A empresa joga lá de acordo com o nosso termo de uso, que é aquele catatal de páginas que ninguém lê. Que ninguém lê. E que submete. Assim, eu vejo uma crítica que foi muito forte no primeiro momento de grupos mais à direita, extrema-direita, enfim. E da esquerda também, né? Também. Você tomou porrada dos dois lados. Não, você tem hoje figuras, influencers aí famosos, digitais, que na época batiam no projeto violentamente e que hoje são favoráveis ao projeto, se apresentam até como pais do projeto. Nunca escreveram uma linha, nem participaram de nada. Eu acho que é um processo de tomada de consciência.
por conta do meu trabalho como delegado de polícia, por ter trabalhado na repressão a crimes cibernéticos. Naturalmente, já em 19, eu acompanhava essa discussão global e sabia qual era o ponto que a gente tinha que atacar. Ele não pode entrar nunca no debate de conteúdo. Eu não posso entrar, criar um Ministério da Verdade, criar um grupo para decidir o que é verdade. Não pode. Aquele órgão de controle que foi... Aquilo não era do projeto original? Não, não existia no projeto original. Ele entrou no relatório do deputado Orlando Silva. E acredito que ele deva retornar, mas com mais clareza, para explicar que esse órgão está ali para receber os relatórios das empresas. Ele não está ali para discutir a postagem da Dona Maria. Para controlar. Não pode. Não tem nem, mesmo pelo menos na última versão que eu recebi do substitutivo do deputado Orlando, em nenhum momento você fala de conteúdo individual. Mesmo os mecanismos, o chamado regime diferenciado, acho que ele criou uma coisa assim, que olha, tá acontecendo como aconteceu, eu ainda delegado, aquela onda do Baleia Azul, que era uma onda de postagens de estímulo à automutilação. Acompanhei aquilo na época que eu estava na televisão. Uma coisa terrível. Quando acontece uma situação dessa, aí o governo, as autoridades, o Ministério Público alertam, olha, tem uma situação diferente. Tome um cuidado além do normal. Durante este período, as empresas têm uma responsabilidade de fiscalizar com mais cuidado. Mas nunca é focado no conteúdo individual das pessoas. As pessoas continuam com seu direito preservado e mais ainda preservado porque se protegem diante das plataformas. Agora, a gente vive num momento de superpolarização, muita gente que vive e que gosta da polêmica, dentro da política e fora da política, e que vai continuar mentindo. Vai continuar, você pega o texto, você olha o texto linha por linha, e o cara vai continuar dizendo que o texto tem alguma coisa contra a Bíblia. É muito difícil lidar com esse tipo de Isso, parlamentar. inclusive, quem compartilhou fortemente foi o deputado Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol. Ele entrou em contato comigo, o ex-deputado Deltan, tentando se justificar, e eu repeti o que tinha falado já na minha postagem do Twitter. É uma canalice você tentar manipular a religião das pessoas. Disse isso a ele? Disse a ele. É uma canalice você tentar manipular a religião das pessoas para alguma finalidade política, porque religião é uma coisa muito cara para a pessoa. Você imagine, você é religioso, você chega, olha, Fábio, você não pode mais rezar a Bíblia, porque Marco fez uma lei proibindo você de rezar a Bíblia. Quem já viu um negócio desse? O crente, o cristão, vai ficar revoltado. Nós tivemos um caso aqui do pastor Eduardo, né? Isso. Chegou aqui e disse, estão proibindo. Disse, não é verdade. Não é. E nem poderia. Digamos que alguém tenha o surto de loucura de fazer uma lei proibindo a liberdade religiosa. Não pode, porque é um valor pétreo da Constituição. Não pode. Então, assim, só se combate mentira por um caminho, que é com a verdade e a disseminação da verdade cada vez mais. Eu tenho uma pergunta, Fábio, ao senador. 1h44 agora. Da seguinte forma, senador. Ô Marcos, só um minutinho. Boa tarde, Fábio. Aqui é Diego, motorista de aplicativo. Rua Clara Almeida com Gonçalo Hollenberg. Semáforo parado. Atenção, SMTT. O que deve ter de semáforo parado aí é uma festa. Fez aqui aos ouvintes para nos orientar. Senador Alessandro, o senhor foi eleito senador em 2018 com mais de 500 mil de votos. Um pouco menos, 474 quase 500 mil de votos. Um fenômeno eleitoral. Um delegado de carreira se posicionou na imprensa, disputou uma eleição acirradíssima, que tinham ex-governadores, ex-deputados federais, e o senhor conquistou essa votação. Ali na minha frente está meu filho que votou no senhor. Foi uma das opções dele. E era um negócio. 2 vagas, e as pessoas diziam assim, olha, vou votar do que o prefeito me pediu, mas o meu outro voto é do senador. E de lá para cá, o senhor tomou porrada de todos os lados, da esquerda, da direita, de centro. A turma dizia assim, Alessandro não se elege mais síndico de prédio. Isso o senhor já ouviu. Claro. Né? No indivíduo, no cidadão, desse tempo de lá para cá, que reflexão o senhor faz sobre essa opinião que foi massificada na sociedade? Como é que o cidadão Alessandro Vieira avalia tudo isso? Bom, primeiro de tudo, você tem que respeitar a opinião das pessoas. É um direito das pessoas. Permita-me. E eu considero, o senhor já disse ao meu filho, digo publicamente, eu considero o senhor um dos melhores senadores da República. Eu lhe agradeço muito. As pessoas têm, primeiro de tudo, liberdade para ter sua opinião. O que existe é uma mudança muito grande na forma de trabalhar politicamente. Né? Então, a gente tem uma vitória muito marcante contra grupos políticos estabelecidos
E algumas pessoas criam uma imagem ou criam um ideal de que você vai chegar e vai continuar atuando ou vai conseguir atuar magicamente, vai fazer mudanças mágicas no Senado, na vida nacional. Isso não é possível de fazer. É um processo democrático. O que nós temos, a gente tem trabalhado, que é meu foco, é sempre tentar ser o mais correto possível e o mais claro possível para as pessoas. Então, vou dar um exemplo. A gente começa em fevereiro de 2019, primeira semana de mandato praticamente, e eu consigo as assinaturas para fazer a CPI da toga. E muita gente não entende, não, por que isso, para que isso, o judiciário, inclusive o então presidente Bolsonaro boicota e consegue paralisar a CPI da toga num acordão que envolveu o PT, que era representado por Rogério Carvalho, o Centrão, que estava ali com Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, e o próprio bolsonarismo. Passa o tempo e hoje você tem a maior parte da população brasileira consciente de que precisava ter acontecido a CPI. Porque a gente precisa tratar dos problemas que existem nas cortes superiores. Depois vem o projeto das fake news. Né? De novo, desinformação, mentira e tal. O tempo passa e as pessoas começam a entender melhor. É da natureza do trabalho. Acho que a gente tem que ter muito discernimento disso. Nós sabemos, vocês que são comunicadores experientes sabem também, que a força da máquina é muito violenta, né? Na divulgação de ideias e no ataque a imagens. A gente passou os 4 anos na oposição ao governo Belivaldo, com muita dificuldade para mostrar aquilo que a gente realizava. Mas o passo a passo vai mostrando para as pessoas o que você tem de concreto. Qual é a minha responsabilidade? Eu tenho um mandato de 8 anos para entregar para o cidadão sergipano o máximo possível. Vou lhe dar um exemplo de uma entrega que para mim é importantíssima, essa luta contra o orçamento secreto. A gente brigava contra o orçamento secreto, apanhava também aqui e o pessoal minimizava. Para que está brigando? Não é tudo igual? O importante é trazer o dinheiro. A consequência de acabar com o orçamento secreto é que a bancada vai trazer agora em 23 758 milhões de reais. Por igual, né? Por igual. Sem impositivo. Não tem esqueminha, tenho que estar na base, não tenho que estar na base. Então a gente aumentou muito a garantia de recursos para a Sergipe. Só o caminho que eu vejo é esse. Mas assim, essa mudança política, ela se ampliou nesse ano de 22, na verdade. Você teve... o Fábio representa uma nova geração de políticos, é um cara mais novo que eu até, acho que ele está com 46, por aí, 45. E a gente vai ter essa renovação cada vez crescente. A cada eleição sua história é contada, cada eleição tem a sua circunstância específica. Nós tivemos agora em 22 uma eleição absolutamente atípica, com um candidato inelegível, um tumulto gigantesco. E vamos para 24. Isso se refere a Valmir Francisquinho. Valmir Francisquinho, que sempre esteve inelegível, todo mundo sabia. E infelizmente conseguiu pelas brechas da justiça chegar até a urna com o nome lá, inválido, votos que seriam invalidados, 500 mil de sergipanos praticamente anulou o voto, votando em Valmir. Isso tumultuou a eleição, a gente espera que a próxima seja mais organizada. Bom, são 13 horas e 49 minutos, em nome da Fasolto.com, clicou, chegou, é muita economia na palma da sua mão. Receba suas compras sem sair de casa em até 1 hora e ganhe frete grátis na Fasolto.com. Recebi aqui imagens da Escola Municipal Professor Donald, na rua Antônio Alves Pinto, no Santa Cecília, em Socorro, a escola com a entrada completamente alagada. Marco, você falou em síndico de prédio, e assim, quem está na política ouve muito isso, o cara quando terra de vocês, que nada, você não vai ser nem síndico de prédio, nem porteiro de cabaré, não é assim, cara? Alessandro, você será e trabalha para voltar ao Senado, ou seja, você disputará a reeleição para o Senado. Já ouvi alguém dizer que você será candidato a deputado federal. Alessandro vai ser candidato ao Senado ou a deputado federal? Eu não tenho definição ainda, Fábio, com relação a isso. Acho que o tempo de cada eleição é muito específico. O momento agora é de concentração no melhor mandato possível, em fazer com que esse governo federal deslanche, o governo estadual também, porque nós precisamos de governos que funcionem. E a gente vai ter 24, as eleições municipais, e depois disso você começa a discutir eleição 26. Municipal você não será candidato a prefeito? Não existe. Sua posição em Aracaju? A gente está vendo a construção como vai ser feita, né? A gente vem ajustando o bloco do qual eu faço parte, dialogando com a estrutura hoje do governador Fábio Mitidieri. É natural que a gente discuta essas alternativas. Emília está no seu bloco ainda não, né? Não, Emília se afastou ainda lá atrás, na primeira construção que a gente fez. A Emília optou por ficar isolada e me parece que permanece nessa situação. Eu estou nessa não é porque eu quero uma coisa para mim ou eu tenho uma vaidade do cargo ABC. Eu quero que o trabalho seja feito.
Eu quero que a escola não fique soterrada na água, por exemplo. O nome do seu agrupamento é Ricardo Marques? É um grande nome. Ricardo é um vereador de primeiro mandato com um bom trabalho. Você sabe perfeitamente que é comunicador, o tamanho do alcance que Ricardo tem. Eu acho que a gente tem que avançar mais, a gente tem insistido muito com ele no amadurecimento político. Você tem que conhecer melhor a estrutura política, como é que as coisas funcionam para poder fazer o seu resultado, mas é sempre um grande nome. Vai ser discutido um pouco mais à frente. Mas a tendência do seu agrupamento é estar com o candidato de Fábio Mitidieri? Vai depender da construção do nome. Sua relação com o Edivaldo Nogueira? É uma relação pessoal positiva. A gente tem críticas ao mandato de Edivaldo em alguns pontos. Um deles, a questão da saúde, outro, o transporte público. Nós temos problemas aí sérios e que ele não conseguiu resolver, apesar de ter um mandato muito longo, né? O Edivaldo, se não me engano, vai completar 14 ou 16 anos. Ele já tem 16 anos. Governando a capital, e os problemas permanecem em alguns pontos. Mas há de se reconhecer que financeiramente está organizado, ele vem melhorando a infraestrutura, o trabalho feito no 17 de março é um trabalho muito bonito. Então a gente tem uma relação, isso mesmo quando a gente estava numa oposição total ao grupo de Belivaldo, de Jackson Barreto, que é de colaboração. A gente quer colaborar, a gente quer que as coisas funcionem. Quando chega na eleição, a gente vai discutir se tem alternativas. E essa construção de nomes vai passar por todos esses que têm representatividade na cidade de Aracaju. Só mais uma pergunta, Marcos. 1h52. Na fofoca da política, o MDB agora digamos assim, a cereja do bolo, é o que todo mundo está falando. Já ouvi também que você poderia ir para o MDB. De novo? É verdade isso? É natural que a gente receba convites. Porque senador você pode mudar de partido. Senador pode mudar de acordo com a construção que faça sentido no Estado e lá mesmo dentro da casa. Convites eu já recebi, Fábio. Eu vou lhe dizer que agora, eu só não fui... Sim, recebi também novamente, recentemente. Eu só não fui convidado, pelo que eu consigo me recordar, pelo PSOL. Mas o PT já lhe convidou? Já sim, já me convidou. Atenção, peraí. Já recebi. Só não lhe convidou o PSOL? Que eu saiba, que eu me consiga me recordar agora só o PSOL. E o que é natural, porque é um mandato que tem o seu destaque, tem independência, tem ocupação de tribuna. Isso interessa para os partidos em geral. E a gente vai tentando construir as coisas da forma que melhor funcione para o meu Estado. Esse é meu compromisso. Então, onde eu puder colaborar mais para o meu Estado, eu vou estar. Hoje a gente está reconstruindo o PSDB. O PSDB passou por muita dificuldade, passa ainda. Eu brinco que a gente fica lá respondendo por problemas de contas que vão desde antes do Dr. Albano, quer dizer, uma coisa assim, impressionante o que se faz com partidos no Brasil. Mas é um partido sério, as pessoas têm credibilidade. O Eduardo Leite, agora preside, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, é uma pessoa com quem eu tenho boa relação e é um grande quadro, né? Muito provavelmente candidato a presidente da República em 2026. Mas essa construção ainda vai avançar, do ponto de vista partidário. O MDB é um grande partido, ainda é um dos maiores partidos do Brasil, talvez ali hoje ladeando com o PP, que subiu muito por conta do bolsonarismo. Você tem o PL um pouco acima, né? O PL cresceu, mas é um crescimento que a gente talvez não sustente, né, no tempo, porque foi um crescimento muito por conta do nome do Bolsonaro. E o PT, que é um grande partido nacional. Mas você pode ir para o MDB ainda? Não acredito que vai acontecer, Fábio, mas eu não posso descartar. Não seria correto descartar essa possibilidade, até porque pode ser uma construção que faça sentido para ajudar o meu Estado junto ao governo. Nessa sua ida ao MDB, passaria pela delegada Daniela Garcia? A Daniela é uma amiga pessoal, hoje é secretária estadual, está afiliada, se não me engano, ao Podemos ainda, acho que é presidente ou vice-presidente do Podemos. Eu não tenho conversado com Daniele sobre a situação político-partidária, até porque ela está construindo uma secretaria, né? Então, eu imagino que ela está com muita ocupação no executivo agora. Mas é um grupo político novo, construído aqui em Sergipe, que agora vai tendo outras configurações, outras ramificações, para que você possa atender melhor o cidadão. Senador, eu lhe fiz um elogio sincero, de que tecnicamente eu considero o senhor como um dos melhores senadores do Brasil. Isso é um fato. Quando você olha sem paixão a atuação, com coerência, veja, o PL 2630 está aqui. Tirando todas as fake news que inventaram, é um fato. CPI da Lava Toga, o senhor foi, porque era uma exigência da sociedade para fazer, enfim. Aí eu pergunto, a expectativa que o senhor criou durante a sua campanha de antissistema, depois o senhor teve que fazer um movimento, até para sobreviver nesse mundo da política. O senhor hoje faz política. O senhor fez
uma aliança com o governador Fábio Mitidieri no segundo turno da eleição. No primeiro turno, o senhor também conversou com Valmir de Francisquinho. Depois você deu porrada nele, mas conversou com o Valmir de Francisquinho. Esse tipo, por exemplo, as pessoas podem criar essa dubiedade. Pô, Alessandro critica a política, mas conversa com o Valmir. Criticou Belivaldo, mas está apoiando o Fábio, que é sequência de Belivaldo. Isso também não tem muito dessa construção da imagem da sociedade perante o senhor? A gente não pode mais viver à base de factoides de internet, né? Se você quer dar um resultado para as pessoas, você tem que trabalhar. Então, se eu lá, como senador, eu consigo hoje, por ano, alguma coisa em torno de 89 milhões de reais de emendas. Para que essas emendas sejam executadas, eu preciso ter o relacionamento e o contato com o prefeito. Eu preciso ter o relacionamento e o contato com o governador. Senão esse recurso é represado. Como foi represado no governo Belivaldo. A gente teve várias emendas não executadas. E isso atrapalha a vida da pessoa lá na ponta, não é a minha vida. Não é a do governador. Então o senhor compreendeu isso? Você tem que ter essa dinâmica. Desde o primeiro momento, até por uma questão de formação mesmo, a gente tem que ter a compreensão de que é um colegiado. E todos que foram eleitos, não foram eleitos com meu voto, mas estão ali, são legítimos. Então eu não tenho problema nenhum em sentar com o Rogério, que é um adversário político, ou sentar com o Laércio, que é uma pessoa mais próxima politicamente falando, para construir um consenso, por exemplo, para tentar resolver a situação da Unigel. Que a gente tem que avançar nisso. A gente não vai avançar nessa situação com brincadeirinha, com notinha política de internet, com ofício de teatro. Não, nós literalmente, nós tivemos uma reunião no meu gabinete com a presença da maior parte da bancada, os representantes da Unigel. Está muito claro o que é necessário fazer. Nós precisamos de uma medida provisória do governo Lula que cria uma regulamentação específica para o setor de gás utilizado para fertilizantes nitrogenados. Fora desta alternativa, nada resolve. Porque eu tenho um gás que custa $15 e para a empresa ser viável ele tem que estar lá na faixa de 7. Isso. Então, esse é o caminho sério, organizado, transparente, todo mundo sabe. Senador, nós estamos já no finalzinho do programa. A gente vai precisar de um outro programa, viu, senador? Sem chuva para chegar mais chuva. Como é que o senhor avalia, por exemplo, as críticas que são feitas a vocês? Não, o Alessandro é muito fechado, não fala com ninguém, não dá um bom dia a ninguém, não dá um sorriso. Shopping, não dá um sorriso. Como é que o senhor... É verdade isso? Não, não é. Você conviveu comigo em Brasília. E eu sempre digo isso, não tive nenhum problema. Nunca tive problema, nem nunca distratei ninguém. O senhor é tímido? Sou tímido. Sou de uma família de tímidos, né? Mas que, por uma imposição da necessidade... Eu digo porque eu já presenciei o senhor no shopping, de cabeça baixa, passando, e as pessoas olham assim, votei nele, ele nem vai falar comigo. Normalmente, não é nem só a timidez, mas existe sim timidez, mas existe muito... A minha agenda é uma coisa brutal. Então, em regra, eu estou focado em resolver alguma coisa. Se eu estou no shopping, eu estou indo para resolver alguma coisa. Vou pagar uma conta, vou comprar alguma coisa e vou embora. Eu não sou muito daquela turma. Tem a turma da política do cafezinho em Sergipe, que é uma coisa fantástica, né? Se o mundo inteiro resolvesse no cafezinho do shopping de Sergipe... Isso não ajudou a criar essa imagem do senhor, não? Olha, é natural. Assim, a gente já teve políticos extremamente populares, né? Extremamente alegres e criativos, e o resultado foi péssimo para o Estado. Nós tivemos um senador, Zé Eduardo, de saudosa memória, que também tinha esse comportamento. Zé Eduardo passava e não falava com ninguém. E foi um cara que passou pela Petrobras, num problema mais difícil da Petrobras, e saiu com o nome limpo. Sim, né? Isso é um mérito a se reconhecer. O senhor defende que já falecido. Rogério Ceni assuma o seu time, o Internacional? Veja, meu Internacional, coitado, está sofrido. Eu particularmente não gosto muito do trabalho do Soares que o diga. Mas ser contrato de centroavante 2,5 milhões é injusto com o adversário, né? Devia ser proibido no Brasil. Perdeu o do Grêmio. Perdeu 3-1, mas metade da família fica feliz, a vantagem é essa. Né? A gente chegou aqui criança, mas... E aqui em Sergipe a gente torce pelo Confiança, mas no Sul eu torço pro Inter. Só para terminar, como é que o senhor torce pro Inter, que é vermelho, chega aqui e torce pro azul? O meu irmão caçula jogou na base do Confiança. A gente criou um carinho pela... porque a lógica seria que o senhor fosse torcedor do Sergipe. Né? Colorado. Pelas cores vermelhas. Muito obrigado. O nosso tempo foi curto, mas sei que voltaremos a conversar com você. Muito obrigado pela atenção de ter vindo. Já vou articular com o Laís ali. Obrigado. E parabéns pelo retorno, Fábio. Valeu. Obrigado, senador Alessandro.